Shostakovich, nosso último compositor russo de hoje. Nasceu em 1906 e já foi criado e viveu na União Soviética. Ele não viveu a Rússia Imperial. É considerado um dos grandes compositores do século XX, junto a Stravinsky e Prokofiev, que eram compositores, músicos que ele tinha uma admiração muito grande. Compôs uma série de sinfonias, utilizando os temas populares russos, os temas religiosos numa Rússia soviética, mas com as ideias do modernismo musical. O Shostakovich, desde criança, teve um interesse e apreciava muito o jazz. E o jazz, música americana, nunca foi muito bem visto pela Rússia, pela União Soviética. Em 1935, ele compôs a sua Suite Jazz, na qual ele dividiu em 3 movimentos e destacou 3 danças populares, danças de salão. A valsa, de origem germânica, a polca, de origem tcheca, e o foxtrot, de origem americana. E deu um caráter, na sua orquestração, jazzístico. É uma belíssima obra e muito apresentada em concertos. O foxtrot é uma dança de salão americana que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. Na realidade, em 1914, houve a primeira apresentação de um casal dançando o foxtrot, que o casal dança com passos leves, andamento suave, no sentido anti-horário. E ele dança música tocada por uma big band, uma banda de jazz. Essa primeira apresentação nos faz lembrar, nos anos 40 de 1800, a primeira vez que um casal no Rio de Janeiro dançou uma polca no palco. E a polca explodiu nos bailes cariocas. E assim foi com o foxtrot. Na década de 20 ele foi se espalhando e nos anos 30 ele explodiu na Europa e nos Estados Unidos. E então vocês vejam o Shostakovich lá fechadinho na União Soviética, mas sabendo o que estava acontecendo, na década de 30, em 35 ele vai compor essa sua suite jazz, estava fervendo as big bands e o jazz na Europa e nos Estados Unidos. De certa forma, ele prestou uma homenagem às big bands através dessa sua obra. Ativando nossa escuta ativa, observar na orquestração deste compositor russo como ele utiliza um instrumento como uma guitarra elétrica colocada, deitada, e só sendo executada pelo músico como um glissando, tirando sons de glissando da guitarra elétrica. Ele coloca o banjo. O banjo é um instrumento afro-americano, entrou nos Estados Unidos através da escravidão africana. Os africanos que levaram e foi incorporado na música popular americana e no jazz também. Shostakovich dá um destaque ao trombone, que é um instrumento muito importante nas big bands, assim como os instrumentos dos metais. Nós vamos nos transportar para a música americana, mas sob o olhar e o sentimento de um russo. É uma apresentação que eu também pessoalmente sou encantada, maravilhosa, que nós vamos assistir agora. Com essa linda homenagem ao jazz de Shostakovich,
eu termino aqui minha exposição desses maravilhosos compositores russos. Aconselho novamente, escutem 3 vezes cada um, vocês vão se maravilhar cada vez mais. Até a próxima aula.